Igreja Jardim Santíssimo? Deus te abençoe nessa manhã. Vamos celebrar e proclamar as maravilhas do Senhor nessa manhã. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está nesse lugar e a gente está sentindo a presença dele desde cedinho, quando nos reunimos em oração. A Igreja do Senhor se reúne para adorar ao Rei, que Ele receba a nossa adoração. Hoje, você sabe o que você teve que vencer para chegar até aqui. Você e Deus sabem, Ele te conhece e Ele quer receber o seu louvor, sua expressão. Ele recebe o louvor da igreja, mas nos recebe individualmente. Isso a gente não pode perder de vista. Coloque-se em pé no seu lugar, celebre o Rei, Rei dos Reis, o dono da terra, o dono das nossas vidas, o dono da igreja. Ele está nesse lugar. Senhor, nós nos prostramos diante da sua realeza. Receba a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor.
para trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Peça ao Senhor para lembrar coisas que o Senhor já fez na sua vida. Peça ao Senhor mesmo. Senhor, o que o Senhor fez, traz a minha memória. Traga, Senhor, a memória da tua igreja. Coisas que o Senhor já fez individualmente, na vida de cada um aqui. Pode ter sido hoje, ontem, há anos atrás. Mas nós queremos, Senhor, encher a nossa mente das coisas do Senhor. Traga, Senhor, a memória da tua igreja, o que o Senhor fez em função de cada família aqui representada. Como o Senhor tem cuidado das famílias. O que o Senhor fez dentro da casa de cada um que está aqui. Traga a nossa memória, Senhor. Traga a nossa memória. Traga a nossa memória, Senhor. O que o Senhor fez no contexto igreja. Que nós olhemos para a nossa igreja e agradeçamos ao Senhor pelas vitórias alcançadas neste lugar, Senhor. Limpa a nossa mente de momentos difíceis que enfrentamos, mas que a nossa mente seja permeada de momentos de vitória, de comunhão, de alegria, de partilha que nós vivemos como igreja. Nós queremos encher nossos lábios dos louvores do Senhor. Espada de dois gumes em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. E nós nos apossamos dessa espada, Senhor, porque queremos encher este templo de adoração, de gratidão, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Queremos permear este espaço de coisas, de memórias que nos fazem confiar e acreditar de que o Deus que fez continuará fazendo, porque o Senhor é imutável, o Senhor é invencível. Aleluia! Agradecemos a Ti nessa manhã, Senhor. Somos gratos por tudo, por todas as coisas. Receba a gratidão da tua igreja nessa manhã. Obrigada, Senhor, por tudo. Por tudo que tens feito. Seja grato porque Ele vai fazer aí, Pai. Seja grato pelas promessas. Seja grato por quem Ele é. Eu quero te agradecer com todo o meu ser.
pedir? Só agradecer. Olha pro irmão aí e fala assim: o que você tem para agradecer? Espere eu te falar. Não deixa ninguém sozinho. Não deixa ninguém sozinho. Vê se tem alguém sozinho. Vê se tem alguém sozinho aí. Porque gratidão ela não pode ser feita sozinha. Ô Senhor, olha aí agradecendo também. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse motivo que Ele colocou, que ela colocou. É tão bom pertencermos a esse Deus de amor. A gente tem 1 quilo de coisas para pedir, mas agora é hora só de agradecer. Seja grato. Eu sei que o Senhor vai trazer a sua memória. Adoração, entregando e servindo ao Senhor com dízimos e ofertas no altar do nosso Deus. E nós sabemos da alegria que é devolver ao Senhor parte do que Ele nos dá. Na verdade, Ele nos deixa com 90%, né, irmãos? Coisa linda. É sermos fiéis, uma igreja dedicada e fiel ao Senhor, sabendo que os dízimos e as ofertas recolhidas no altar do Senhor são usadas para propagação do reino do Senhor, para crescimento da igreja local, para crescimento das obras que a igreja tem desenvolvido, que a gente possa a cada dia ser mais fiéis ao Senhor, em contrapartida da fidelidade dele, que nunca muda. Você sabe também que os envelopes brancos que estão aí à sua frente são envelopes onde a gente vai depositar as nossas ofertas para missões. Então, se o Senhor está vendo o seu coração nessa manhã, para você dedicar, estamos semana que vem iniciando nosso mês de capacitação de Missões Rio. Nosso foco na nossa cidade já vai pedindo ao Senhor para trabalhar no seu coração a liberalidade para as missões que a nossa denominação tem feito na nossa cidade. Você vai usar esse envelope branco e honrar ao Senhor. Honra o Senhor com as primícias dos teus bens. É um prazer. E quando entregamos ao Senhor, estamos dizendo para Ele: Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és tudo. Nossa confiança está no Senhor. Quantos de nós não temos experiência de dedicar oferta quando não temos ainda o valor para pagar uma conta, uma dívida, algo particular? Quantos não viveram já essa experiência e compensou ser fiel no dízimo das suas ofertas? O Senhor, que é o dono do universo, é o seu dono, é
é o nosso dono. Então dedique-se ao Senhor nessa manhã, com confiança de que o Senhor é tudo o que você precisa. Nosso universo, nosso respirar, nossa luz, nossa direção é o Senhor. Nessa confiança, você vai levantar do seu lugar, vai entregar, dedicando-se ao Senhor enquanto cantamos essa oração de que Ele é o que precisamos. Que seja mais meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que seja esse universo. Não quero dar-te as palavras como toda. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que seja teu universo. Que seja tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que seja teu universo. Que enchas cada um dos teus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos teus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero a-te. E cada sonho cair, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que seja teu universo. Que enchas cada um dos teus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que seja teu universo. Que enchas cada um dos teus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso universo, Senhor. Nossa vida está centrada em ti. E nessa manhã de domingo, Senhor, desde cedo temos buscado a tua face,
temos te adorado na beleza da tua santidade. Nessa manhã, teu povo trouxe ao teu altar dízimos e ofertas. E a nossa oração e súplica, ó Deus, é para que tu continues abençoando o teu povo. Estamos, ó Pai, na reta final do mês de junho. Obrigado, Senhor, porque nesses 6 meses iniciais do ano, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. E nós te agradecemos pela tua constante provisão e cuidado. Oramos, ó Pai, para que nesse tempo de grandes desafios, que o teu povo viva milagres, que o teu povo viva a tua provisão e prosperidade, que o teu povo, ó Deus, receba a bênção de portas de emprego, de aprovação em concursos, de aprovação em processos seletivos. Ó Deus, abra portas, abra a visão, a mente, para que nós enxerguemos as possibilidades que o Senhor tem posto diante de nós. E que teu povo, ó Deus, viva as tuas mais ricas bênçãos. Continue também, Senhor, abençoando a tua igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Precisamos, ó Pai, da tua provisão. Precisamos crescer nesta área financeira. Dá-nos, ó Pai, uma mentalidade generosa e que nós sonhemos juntos e juntos construamos uma realidade de bênção para este bairro. Que a nossa igreja seja um instrumento, um canal para abençoar a nossa comunidade. Senhor, receba o nosso louvor nesse dia. Ou melhor, continue recebendo o nosso louvor nesse dia e a nossa adoração, posto que é no nome de Jesus que oramos. Amém. E amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, graça e paz da parte de Jesus. Alguns aqui estiveram juntos conosco hoje pela manhã, orando ao Senhor. Esse mês de junho nós separamos para a oração, nós separamos as manhãs de domingo para encontros de oração, de intercessão. Como disse mais cedo, apenas com a exceção do último domingo, quando nós tivemos nossa assembleia mensal, nossa assembleia ordinária, melhor dizendo, e ali então precisamos fazer alguns ajustes, ter alguns encontros, mas esse mês de junho foi voltado para a intercessão. E como eu disse hoje pela manhã, irmãos, a oração não pode ser apenas uma ênfase do mês de junho, mas uma presença constante em nossas vidas. A oração é a respiração da alma. Oração, como vimos hoje pela manhã, é um caminho de comunhão com Deus. E nós precisamos investir e continuar e crescer na prática da oração. Mas tem algumas boas notícias, a guisa de preâmbulo e convite. Próximo domingo, em nome de Jesus, voltamos à normalidade de nossa escola bíblica dominical. Eu posso ouvir o seu glória a Deus por isso? Que bom, que bom. A escola bíblica, para mim, é um espaço de formação do caráter cristão. Nós precisamos, de novo, ser reconhecidos como os bíblias, os bons de Bíblia. E no próximo período nós estudaremos algumas questões concernentes à igreja, a identidade da igreja como corpo de Cristo, as marcas de uma igreja saudável. Eu tenho certeza que será um tempo de edificação mútua para todos nós que estamos matriculados e participamos e somos alunos da melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Então, próximo domingo, às 8h30, já voltamos à normalidade de nossa Escola Bíblica Dominical. Eu também, meus irmãos, gostaria de fazer um convite, antes de nós refletirmos sobre a palavra do Senhor. Eu tenho sonhado, irmãos, eu tenho desejado muito que a nossa igreja, cada vez mais, seja uma igreja de portas abertas para a nossa comunidade. Eu entendo e eu enxergo a igreja
como uma bênção de Deus para o mundo. A igreja está ainda nesse mundo para abençoar as pessoas, para proclamar a mensagem de Jesus Cristo e para promover a redenção da vida, a redenção das pessoas, a salvação que abrange todos os âmbitos de nossa existência humana. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho sonhado com isto. E eu tenho conversado com algumas pessoas em nossa igreja, alguns irmãos e irmãs, e ouvido histórias. E eu estou muito desejoso, queridos. Isso foi até aprovado na Assembleia de março, como uma questão que ficaria para ser trabalhada. Eu acho que nós estamos em um tempo estratégico para trabalharmos isso. A abordagem social através da nossa igreja. A criação e o fortalecimento do nosso Ministério de Ação Social. Então, como quem começa a engatinhar nessa direção, eu gostaria muito de que aqueles irmãos e irmãs que já trabalharam em nossa igreja, com o multiministério, com um trabalho mais voltado para o social, aqueles irmãos que têm sonhos e projetos, aqueles irmãos que de repente têm uma habilidade que possam oferecê-la em prol da comunidade, eu peço que me procurem. Porque nós queremos, irmãos, retornar, por exemplo, para o nosso multiministério. Nós temos muitas senhoras aqui habilidosas, gente que cozinha bem, costura bem, pinta bem, faz bem. Pessoal habilidoso que pode ensinar isso, colocar o seu dom, o seu talento em função da salvação de vidas. Porque quando a igreja abre suas portas para o ministério social, ela não está apenas oferecendo um cursinho, não. Até porque não existe cursinho, existe capacitação, existe a ação da igreja em resgatar a dignidade humana. E sempre que nós abrimos as portas para receber as pessoas, nós compartilhamos o Evangelho de Jesus com elas, nós oramos por elas, nós abençoamos como igreja. Então, eu quero aqui, de forma resumida e objetiva, se você já trabalhou um dia ou deseja trabalhar agora, essa questão, por exemplo, de multiministério. Ah, pastor, eu sei costurar, eu quero ensinar a costurar, eu sei cozinhar, eu sei macramê, pintura, eu quero ensinar a pessoa a cortar cabelo, eu quero ensinar a fazer unhas, enfim, irmãos. Nós estamos cercados de pessoas que precisam se reinventar nesse tempo, ao mesmo tempo que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Ah, pastor, temos poucas salas, enfim, irmãos, a estrutura nós vamos construindo no decorrer do caminho, mas a gente não pode ficar parado. A igreja precisa, eu sonho com o Jardim Santíssimo, uma igreja de portas abertas para a comunidade, que as pessoas saibam que aqui existe uma igreja viva e aqui está um povo vivo, que se ama, um povo unido, que quer proclamar o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, se você de alguma forma tem sido tocado pelo Espírito Santo para esse viés, esse trabalho mais social, pastor, eu tenho uma habilidade que eu posso oferecer uma vez por mês para atender a comunidade, uma vez por semana, a cada 15 dias, fale comigo, por favor. Nós precisamos, irmãos, alargar a nossa tenda, alargar nossas estacas para alcançarmos vidas para o Senhor Jesus. E também, meus irmãos, a minha visão de igreja é uma igreja que funciona nas duas asas. Nossas celebrações no templo e as nossas celebrações de casa em casa. Eu creio numa igreja que funciona também a partir de pequenos grupos de multiplicadores. E eu quero eu ventilei isso com a irmã Joselita essa semana, e eu quero, meus irmãos, já começar a introduzir essa ideia, introduzir esse pensamento, esse convite. E é interessante que a nossa juventude já está um pouco já vivendo isso, né, e pensando sobre isso, mas eu queria propor aos irmãos que nós, como quem ensaia para a implantação de pequenos grupos multiplicadores, que nós pensássemos, eu quero aqui deixar na sua mente isso, eu quero trabalhar com você a questão de lares de vida, lares de paz, lares de fé. E se você quer, meu querido, minha querida, de alguma forma, abrir a sua casa para um encontro, para aquilo que nós conhecíamos antigamente como
culto nos lares, mas já prevendo a implantação de um pequeno grupo multiplicador, também nos procure, fale comigo, pastor, a minha casa está à disposição, lares de paz, lares de vida, lares de fé, porque nós não queremos na tua casa fazer um culto só para crente, nós queremos na tua casa, queremos que a sua casa seja um polo de salvação, seja uma extensão da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Então pense nessas duas questões, porque, irmãos, a minha visão de igreja, a minha concepção de igreja é uma igreja para fora. É uma força centrípeta. O poder do Espírito Santo nos impulsiona para fora. Porque aqui já somos salvos. Todos nós temos certeza do céu. Mas e o seu vizinho que não é cristão? E aquelas pessoas que passam por aqui precisam de Jesus? E a sua família? Então, nós precisamos multiplicar vida, multiplicar salvação, multiplicar graça. Precisamos, irmãos, estender nossas estacas, nossas tendas na ação evangelística, discipuladora e nessa abordagem social, nessa abordagem integral do ser. Então, meus irmãos, essas duas questões eu lanço para que vocês orem, pensem, e se o Espírito Santo tocar em teu coração, como tem tocado no meu coração, me procure, vamos conversar. Estamos embrionariamente construindo essas questões, tanto o trabalho social em nossa igreja, retornando algumas questões que vocês já faziam e expandindo, e também começando a sonhar de novo com a igreja nos lares, como um ensaio para uma igreja que se manifesta também através e a partir de pequenos grupos multiplicadores. Porque, irmãos, o reino de Deus tem pressa, o céu tem pressa, e a gente, quando não se envolve nos projetos que povoam o coração de Deus, a gente se perde e perde tempo. Estamos aqui para proclamar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. É para isso que estamos aqui. A igreja me entende nessa palavra? Posso ouvir o amém da igreja? Então, meu querido, se o Espírito Santo toca o teu coração, me procure. Após esse culto, após a noite, enfim. Vamos conversar, vamos construir. Deus te abençoe grandemente. Peço que você abra a sua Bíblia na carta, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. E eu quero ler nessa manhã a partir do versículo 1. Texto conhecido nosso. Aliás, esse texto inicia um bloco muito importante no livro do Apocalipse, porque o Cristo ressurreto, revelado a João na ilha de Patmos, ele traz algumas revelações para a igreja através do seu servo, que está preso como mártir. E um bloco muito importante no livro do Apocalipse, são essas cartas às 7 igrejas que estavam plantadas e organizadas na Ásia Menor. Igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Éfeso e Laodiceia. E eu quero ler com você nessa manhã a carta que o Cristo ressurreto direcionou à igreja que estava em Éfeso. O texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti,
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Abençoa-nos, Pai, enquanto lemos, enquanto refletimos acerca de Tua palavra, e que ela, a verdade das verdades, santifique o nosso coração e abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Primeira igreja que recebe uma carta do Cristo ressurreto, uma mensagem. Nós estamos na era das mensagens. Eu, às vezes, vendo filmes antigos e revisitando alguns documentos, até mesmo alguns livros, fala-se em fax, né? Os mais jovens aqui talvez não imaginem o que seja uma máquina, um terminal de fax. E que tormento era passar um fax, que dificuldade. O tempo das impressoras matriciais. E se você puxar um pouco mais, o tempo das máquinas de datilografar. Terror, meus irmãos, era quando você datilografava um texto e no último parágrafo você errava uma letra, o mundo caía. Aí, de repente, inventaram a fita corretora ali e tal. Havia alguma possibilidade de salvação, mas para alguns tipos de documentos não havia possibilidade de retorno, então faz-se tudo de novo. Eu me lembro, eu ainda peguei um tempo no Seminário do Sul, eu não morei no Seminário do Sul, mas eu peguei um tempo ali de colegas que eram internos, que nas épocas de provas, chamados terríveis, os infernais GQs, e eram resenhas, eram trabalhos e pesquisas, e nas madrugadas afora, o som das máquinas de datilografia. Hoje em dia, meus irmãos, os mais jovens não sabem o que é isso, graças a Deus. Hoje em dia nós produzimos um texto de forma muito mais tranquila, muito mais fluida, muito mais simples. E as coisas mudaram bastante, graças ao Senhor. A tecnologia deve ser serva da humanidade, não senhora da humanidade. Mensagens, o tempo das cartas escritas, enviadas pelo correio, e o correio às vezes desviava a correspondência não chegava. Pessoas que namoravam por cartas. Não sei se aqui existe alguém que namorava por cartas. Mas hoje as mensagens chegam muito mais facilmente. Talvez você esteja tentado, nesse momento de culto, a acessar o teu WhatsApp para ver se chegou alguma mensagem. Quantas vezes estamos orando e o telefone grita, pim, chegou uma mensagem. E nós estamos, irmãos, em um tempo da velocidade da comunicação, e até mesmo nós desenvolvemos uma dependência desses equipamentos em prol das mensagens. Eu tenho que estar atualizado, eu tenho que saber. No tempo de João, no tempo das igrejas que estavam plantadas e organizadas na Ásia Menor, tempo não tão favorável para o cristianismo, tempo de perseguições, tanto é que o servo do Senhor está martirizado para morrer na ilha de Patmos. Um lugar não tão aprazível assim. Pensamos às vezes, e até romantizamos, ser mártir assim é muito fácil. Martirizado em uma ilha paradisíaca. Patmos não era uma ilha paradisíaca. Era um lugar onde havia extração de sal, um lugar impróprio para a vida, para a convivência, um lugar de solidão. E eu falo muito, às vezes, sobre solitude, mas a solidão fere a alma. E o servo do Senhor estava ali isolado, e o Apocalipse se manifesta e se revela de uma forma muito, muito abençoadora, porque
Este servo do Senhor, em meio ao martírio, ele tem a visão, a revelação. Apocalipse, em suma, significa isso, revelação. E ele tem essa visão, a partir da manifestação do Cristo ressurreto, sobre as coisas que afetavam a igreja no presente, naquele presente, e afetariam a igreja no porvir. Para lermos o Apocalipse, nós precisamos de algumas ferramentas. Conheci pessoas que diziam: pastor, já li a Bíblia toda, menos o Apocalipse. Eu perguntava: por quê? Porque eu tenho medo, pastor. Quando eu começo a ler o Apocalipse, eu tenho medo das figuras estranhas que saltam a nós do texto. Eu fico muito assustado, eu tenho medo do fim do mundo e tal. Só que o Apocalipse, meus irmãos, sobretudo e antes de tudo, é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que é concebida utilizando o recurso literário, linguístico, muito comum aos crentes dos primeiros séculos, da era primitiva, porque a linguagem apocalíptica era um tipo de literatura muito comum. Jesus conhecia a literatura apocalíptica. Ela não é própria dos dias de Jesus, mas é anterior aos dias de Jesus, como fator que compunha a cultura judaica. Os escritores do Novo Testamento conheciam muito bem esse tipo de literatura, a literatura apocalíptica, carregada de sinais, de símbolos, de mensagens, que não é tão comum a nós. E quando nós queremos ler o Apocalipse, nós precisamos também estudar, pesquisar um pouco esse tipo de ferramenta que vai nos ajudar na interpretação, na hermenêutica do texto. O Apocalipse, meus irmãos, de fato é um livro muito simples e é uma palavra do Cristo ressurreto para a sua igreja que vivia perseguição atroz, dizendo: não temam, ainda que vocês passem pelo martírio, ainda que vocês passem pelo fio da espada, pela prisão, no fim de todas as coisas, aquele que crê em mim vencerá. Aquele que crê em mim gozará das mansões celestiais da Nova Jerusalém. Então, meu amado e minha amada, precisamos entender essas questões e com a base de que o Apocalipse é uma mensagem de esperança, de fortalecimento da fé. O Apocalipse é uma carta do Cristo que comprou a sua igreja com o seu sangue, que ama a sua igreja, que sustenta a sua igreja e que diz: não temam. Não temam, porque a história não caminha para o caos, para a perdição, para a destruição, mas para a redenção de todas as coisas. E é nesse ambiente, meus irmãos, que o Apocalipse é concebido. Como disse anteriormente, alguns momentos do Apocalipse, o Cristo ressurreto fala para aqueles cristãos iniciais. E em alguns momentos, em outros momentos do Apocalipse, o Cristo ressurreto fala sobre os crentes que creriam no futuro. Por exemplo, nós. E existem alguns momentos do Apocalipse que são universais, que são atemporais. E um bloco desses que podemos dizer que é atemporal quanto à sua mensagem, é esse bloco das cartas às 7 igrejas que estavam plantadas na Ásia Menor. Comunidades, poderíamos parafrasear, as PIBs, que estavam plantadas nas regiões da Ásia Menor. E o Cristo ressurreto envia a sua primeira mensagem, porque apesar de não ter internet, WhatsApp, computador, e-mail, a mensagem chegava. E essa mensagem chegou à igreja de Éfeso de uma forma que os cristãos que estavam em Éfeso entenderiam. E qual é a mensagem do Cristo ressurreto para aquela igreja? Meus irmãos, é muito importante entendermos que hoje, as igrejas da Ásia Menor, essas 7 igrejas, tal qual existiram, não existem mais. Mas a mensagem encaminhada para elas precisam nos trazer algumas reflexões hoje, em pleno século XXI.
A igreja que estava em Éfeso é uma igreja que recebe alguns elogios do Cristo. Não era uma igreja de todo ruim. Na verdade, era uma igreja das melhores. Uma igreja que possuía algumas características interessantes. E a guisa de introdução, de entendimento, quando você lê aqui, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, que anjo é esse? Havia uma crença neotestamentária de que cada igreja estava sob os cuidados de um anjo enviado pelo Senhor que cuidava das igrejas por ordem do próprio Deus. Então, parece-nos nesse momento que João está transmitindo uma mensagem do Cristo para essa comunidade, e essa mensagem tem um teor profundamente espiritual. Tanto é que o autor vai evocar essa presença, esse cuidado desse anjo sobre aquela comunidade. E aí então, a partir da segunda parte do versículo 1, as orientações são muito mais práticas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Vemos em Éfeso uma igreja operante, e uma igreja que primava pela sua fidelidade doutrinal. A igreja em Éfeso, nos lábios do Cristo ressurreto, era uma igreja que era trabalhadora, que era perseverante. Oferecia ao Senhor, enquanto oferecia às pessoas, à comunidade de Éfeso, um serviço que é, através dos lábios do Cristo, um serviço aprovado. Ao mesmo tempo que era uma comunidade que primava e preservava a integridade. O autor bíblico diz, e que não podes suportar homens maus, e vocês puseram à prova dos falsos apóstolos. Parece-nos que o falso apostolado não é um luxo apenas para nós, mas também já existia nos dias da igreja primitiva. Eu gosto quando o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque em sua tese, em seu entendimento, que também é o meu, o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Depois de Paulo não existem mais apóstolos. Porque tão somente os apóstolos do colégio original e posteriormente o apóstolo Paulo como apóstolo tardio, apóstolo aos gentios, somente estes cumpriram as exigências e prerrogativas do Novo Testamento para ser um apóstolo. E aí então, não apenas hoje, mas nos tempos da igreja de Éfeso, existiam falsos apóstolos, falsos líderes, e essa igreja os colocou à prova. Era uma igreja que desenvolvia a maturidade doutrinária, bíblica, teológica, e que possuía algum discernimento. Havia, meus irmãos, uma fidelidade doutrinária por parte da igreja de Éfeso, ao mesmo tempo que havia um serviço cristão exercido, vivido e até mesmo aprovado pelo Cristo ressurreto. Também, meus amados e amadas, o texto diz no versículo 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Parece-nos um paradoxo, porque a igreja em Éfeso enfrentou perseguição. A igreja em Éfeso enfrentou ataques infernais através do poder temporal e através dos levantes do inferno. Mas o Cristo ressurreto diz a nós que essa igreja suportou. Ela teve perseverança. Meus irmãos, hoje está muito em voga a palavra resiliência. Resiliência, em certos aspectos, se parece com perseverança. E nós, em alguns momentos, confundimos.
São características, qualidades que caminham juntas. Mas, sendo bíblico e observando o texto bíblico, a Bíblia nos diz que a igreja em Éfeso era uma comunidade pautada pela perseverança. Eles não se deixaram esmorecer. Então percebamos, irmãos, quando falamos da igreja que estava em Éfeso, era uma igreja, aos olhos do Cristo, operosa, trabalhadora, atuante. Era uma igreja que abraçava aquilo que os teólogos chamam de ortodoxia, fiel, doutrinariamente falando. Era uma igreja perseverante. Então veja, trabalhadora, ortodoxa, perseverante. Mas eu te convido, nessa virada do texto, a refletir que tais características, trabalhadora, perseverante, ortodoxa, não bastam quando nós tratamos e refletimos sobre a nossa relação com Jesus. Por quê? Porque a partir do versículo 4, peço que você leia comigo, o Cristo ressurreto, o Senhor, o dono da igreja de Éfeso, diz: tenho, porém, contra ti. Havia uma ressalva, havia uma observação, havia um ponto a ser revisto, uma necessidade. Você que dirige e que se deixa guiar pelo aplicativo, seja o Waze, seja Google Maps, enfim, vez por outra ele diz assim: recalculando a rota, recalculando o trajeto. Isso é perigoso demais, ainda mais no Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo que, vindo do centro para a Penha, ele foi conduzido pelo GPS a entrar na Vila do João. Não sei se você conhece a Vila do João. E ele entrou na Vila do João e ele falou: nunca mais eu entro na Vila do João. Não foi uma boa experiência. Ele quase não saiu da Vila do João. Mas a igreja de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 4, ela é convidada pelo Cristo ressurreto a recalcular sua trajetória. Por quê? Repito, para que você entenda. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja ortodoxa, fiel à doutrina neotestamentária. Era uma igreja perseverante. Mas o Cristo ressurreto diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. O texto não diz você perdeu o seu primeiro amor. O texto não diz você foi roubada do seu primeiro amor. O texto não diz esfriou-se o seu primeiro amor. O texto diz você abandonou o teu primeiro amor. E meu querido e minha querida, nós precisamos ressignificar o que esse termo, primeiro amor, comunica a nós hoje. Porque primeiro amor aponta-nos para um momento pueril, inocente de nossa vida cristã. Eu um dia fui novo convertido, e graças a Deus, porque, meu amado, minha amada, nós nascemos de novo. E o novo nascimento é o maior milagre que um homem pode viver, que uma mulher pode viver. É o maior milagre, porque é a ação do Espírito Santo mediante a proclamação da palavra. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos dá uma fé salvífica. Ele é o agente da revelação, do conhecimento da palavra. Ele gera em nós fé salvífica. E ele então, a partir desse processo, ele gera em nós a regeneração. Gerados de novo.
Nós que nascemos sob a tirania da queda, nascemos segundo o primeiro Adão, agora somos recriados por Deus em Cristo Jesus, que é o segundo Adão. Regeneração, nascemos de novo. E nascemos de novo, irmãos, e entramos, ou melhor, somos inseridos nesse reino de Deus como bebês, como crianças. Por isso, a importância do discipulado. O discipulado não começa após a conversão. O discipulado ele se inicia quando nós começamos a comunicar o Evangelho a alguém que entendemos que precisa da salvação. Muito daquilo que ouvimos aqui no treinamento da Associação Billy Graham e também que aprendemos anteriormente, Operação André. Ore por 3 pessoas que você entende que precisam de Jesus. O Senhor coloca no teu coração 3 nomes, pelo menos, de pessoas que precisam nascer de novo. E você começa a orar. Já começou o processo do discipulado, tendo em vista a salvação e o crescimento. Mas, irmãos, quando chega o momento do novo nascimento, nascemos de novo, tudo é novo para nós. E precisamos de alguém que nos tome pela mão, nos ensine a andar com Jesus. Porque inicialmente nós não sabemos andar, somos crianças, mas há algo que arde no nosso peito, aquele ardor inicial. Eu me lembro de uma menina que foi minha ovelha, e ela se converteu, e ela falou: pastor, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana. Ela tentou ler a Bíblia toda em uma semana, porque havia fome e sede na sua alma. Logicamente, ela não conseguiu ler a Bíblia toda em uma semana, mas ela tentou, porque ela dizia: eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra. Eu me lembro de um amigo querido, que tocamos juntos, fomos músicos juntos, em um passado muito, muito distante. Aquele amigo, ele ainda não havia entrado no mercado de trabalho, a questão da fase da juventude, estudando e planejando e tal. Quantas vezes chegava em sua casa: cadê fulano? Aí vinha o fulano com a cara inchada, assim, à tarde, início de noite, dizia: rapaz, estava dormindo nessa hora. Não, estava orando, estava buscando o Senhor. Mas sempre que eu venho aqui, você está assim: eu tenho que orar, Rogério. E era um homem que andava com Deus realmente, um jovem que andava com Deus realmente, e tinha uma habilidade de composição de músicas, e você percebia a espiritualidade daquele amigo quando ele tocava, quando ele ministrava adoração, quando abençoava a igreja, quando servia a igreja local. Sabe, irmãos, o primeiro amor é uma realidade que nos conduz para essa simplicidade, para essa realidade pueril, para essa realidade ardente. Quando estamos no primeiro amor, nós não somos dados aos bastidores eclesiásticos. Tudo é estranho para nós, porque, irmãos, por que temos que nos envolver com a missão de Deus? Porque quando nós não nos envolvemos com a missão de Deus, nós achamos que a igreja é um fim em si mesma. E nós então achamos e nos profissionalizamos com a política de igreja local, com a política denominacional. E isso tudo é adereço, isso tudo, meus irmãos, é periférico e às vezes dispensável. O que precisamos é nos envolver na Missio Dei. Porque Deus está em missão e nós estamos em missão com Ele. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Deus é o agente da salvação em Cristo Jesus. Deus está reconciliando consigo o mundo, toda a criação. E a igreja é instrumento de Deus, sim. Para unida ao Senhor, ombreada ao Senhor, trabalhar com Ele. Eu sei que aqui eu vou chover no molhado, mas quando a gente investe em uma criança, por exemplo, uma criança que participa em nossa igreja de uma classe de escola dominical, de uma EBF da vida, de um congresso, quando a gente abre as portas da igreja para um curso social, quando a gente recebe pessoas em nossas celebrações, elas recebem a palavra de Deus, nós não
conseguimos, irmãos, mensurar o poder da semente. Evangelho é semente, palavra de Deus é semente, e a semente, uma vez germinada, ela é muito poderosa. O nosso papel, querido e querida, é lançar as sementes. Porque é o Espírito Santo que faz as sementes germinar, e os frutos é o Senhor que dá. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. De forma que nós não somos, de forma alguma, os agentes, os personagens principais. Se chegarmos a ser, somos meros coadjuvantes naquilo que o Senhor está fazendo. Primeiro amor aponta para isso, irmãos. Primeiro amor aponta para uma santidade que não é estereotipada. Eu tenho ojeriza de uma santidade pautada em estereótipos. Santidade não se resume nesse nosso comportamento de pode e não pode. Existem pessoas que querem que o pastor faça a gestão de sua santidade. Pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Geralmente, quando a pessoa pergunta, é porque ela sabe a resposta, quer que alguém autorize o seu erro. Pastor, crente pode beber, pode fumar? Crente pode botar um gato? Crente pode sonegar imposto? Crente pode... Irmãos, eu fico perplexo. A igreja sabe, eu fui eleito para presidir a Ordem dos Pastores agora em maio. Então, passou um mês que eu sou presidente da Ordem. Voltei à presidência após 2 anos. Queridos, eu nunca na minha vida, nesse mês, eu recebi tanta ligação de assessor, de político, como esse último mês. Convite para jantar com o Cláudio Castro, governador do Rio. Convite para tomar um café com o prefeito. Sabe? E, irmãos, eu sou um pecador desgraçado, miserável. Se não fosse Jesus, eu estaria no inferno. Todos os convites eu nego, ou encontro uma forma de justificar minha ausência. Porque realmente, não preciso mentir, nesse dia eu estou com os meus filhos, nesse dia eu tenho compromisso com a minha igreja local, eu evito o quanto eu posso contato com a politicagem do Rio de Janeiro. Eu não sou dado a políticos. Não porque eu seja santarrão, não, eu tenho amigos que gostam. Eu não gosto. Eu não tenho fígado, não tenho estômago. Mas sabe, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro amor é uma realidade que precisa ser mantida, desenvolvida e preservada. E ninguém deixa de viver o primeiro amor porque perdeu o primeiro amor, porque foi roubado, porque foi afastado. Nós deixamos de viver o primeiro amor quando abandonamos essa realidade e esse lugar que precisa ser um lugar comum em nossa espiritualidade, porque o tempo passa. Porque de alguma forma nos acostumamos com o sagrado. Eu preguei aqui semana passada, domingo à noite, sobre uma ordem de Deus a Josué, a mesma ordem que o Senhor dera a Moisés: tire as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse lugar é santo, a obra de Deus é uma realidade santa, o que fazemos para o Senhor é algo santo. O nosso envolvimento no reino de Deus é algo santo e precisamos, irmãos, continuamente tirar nossas sandálias, tirar nossos sapatos. Porque estamos em terra santa, irmãos. Porque o Senhor é santo e a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Já falei aqui, santidade não pressupõe perfeição. Santidade pressupõe uma identidade com o próprio Deus. Fomos separados por Deus em Cristo Jesus. Santidade é separação. Eu me preocupo hoje, meus irmãos, com a nossa juventude. Me preocupo hoje porque
De verdade eu não queria ser adolescente hoje, de verdade eu não queria ser jovem hoje. Eu oro pelas novas gerações, pelas nossas crianças aqui, porque, meus irmãos, aí é difícil falar isso. Eu conversava ontem com o Samuel, fizemos aqui um mutirão, um mini mutirão aqui para arrumar lá atrás, e quando você começa a falar, no nosso tempo, no meu tempo, isso vai denunciando que você já ficou ultrapassado, velhinho e tal, está ficando velho. Mas, meus irmãos, na minha época, que coisa horrível de falar, na minha época, ser adolescente já era difícil, adolescente cristão, ser jovem, mas hoje está pior, porque o inferno escancarou as possibilidades e os convites. O inferno não tem lealdade, o inferno é covarde. E nossos filhos e filhas estão diante de um plantel de possibilidades demoníacas e destrutivas e ao mesmo tempo gostosinhas. Está na moda as brincadeiras gostosas. Está na moda, meus irmãos. O prazer pelo prazer. E sabe, meus queridos e minhas queridas, existem tantos inimigos que nos convidam a abandonar, porque sair dessa realidade, desse lugar comum do primeiro amor é uma decisão, é reflexo de uma decisão. O Cristo ressurreto falou à igreja que estava em Éfeso: eu tenho um problema quando olho para você. Qual o problema, Senhor? Somos uma igreja trabalhadora, ortodoxa, perseverante, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Não há frescor na vivência da fé, não há intensidade. Vocês negociam com o pecado. Vocês se acostumaram com o sagrado. Vocês acham que podem manipular o sagrado. É só cantar uma canção de uma forma. Hoje nós vemos igrejas usando instrumentos da neurolinguística, da musicoterapia, para manipular auditórios e recolher mais dinheiro. A adoração pela simples adoração foi abandonada em muitos arraiais. Manipulação do sagrado. Como se o sagrado pudesse ser manipulado. Abandonaste o primeiro amor, porque acham que podem negociar com as tentações, a síndrome de Sansão. Até aqui eu posso falar, até aqui eu posso ir. Com pecado, com iniquidade não se brinca. Com pecado, meus irmãos, não dá para flertar, porque um dia, meus amados, quando nós menos percebemos, somos abraçados, abduzidos, sufocados, consumidos. E para cair é muito fácil. Para se levantar, só o poder de Deus, só a graça de Jesus. Não caia, não brinque. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor é aquele lugar quando nós olhamos para Jesus e entendemos de uma vez por todas e para sempre que Ele é tudo que nós precisamos. Que de verdade Ele é a grande descoberta da nossa vida. E que por Ele vale a pena vender tudo para comprar aquele campo onde há um tesouro escondido, segundo a sua parábola. A nossa maior riqueza é o Senhor. O amor da nossa vida é o Senhor. Inebriados, impactados, envoltos em sua beleza, nós só temos o desejo de viver para Ele. Isso é o primeiro amor. Primeiro amor como realidade de termos prazer em Deus, em uma sociedade hedonista, que nos convida ao prazer pelo prazer, e o importante é ter prazer, a sociedade dos sentidos. Por isso que filmes como 50 Tons de Cinza e outros mais
fizeram tanto sucesso e fazem tanto sucesso. A sociedade dos sentidos, a sociedade do prazer, das descobertas. E viva a experiência, e viva a vida, e rompa com a igreja, porque a igreja é uma comunidade castradora. Quando, na verdade, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina, e a Bíblia, um dos maiores obstáculos para a evangelização hoje é que a Bíblia não é mais vista como a palavra de Deus, por muitos setores da sociedade e por muitos setores da própria igreja. Mas é a Bíblia que nos conduz para uma existência pautada em santidade e sanidade. Porque o Deus que nos criou nos deu, inclusive, de presente a possibilidade do prazer, mas no contexto de sua vontade. Deus não é sádico e não é louco. Deus é perfeito em tudo que faz, e perfeito na forma como nos fez. E meus queridos e minhas queridas, precisamos ouvir o que o Cristo ressurreto disse à igreja que estava em Éfeso: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque o tempo passa, irmãos, e nós nos acostumamos a ser crentes. O tempo passa e nós nos acostumamos a ser crentes. Eu já sei o que vai acontecer no culto. Eu já sei como o culto vai acontecer. Eu já sei como será aquele evento. Eu posso negociar aqui a minha vida de oração semanal, e se eu orar nesses dias aqui, eu estarei pronto para o domingo. Eu posso negociar com a tentação, com o pecado. Até aqui eu posso ir. E a gente vai se afastando, a gente vai abandonando aquela primeira realidade. A igreja de Éfeso me ensina que é totalmente possível sermos trabalhadores. Tem muita gente trabalhadora que está longe de Deus. Tem muita gente na igreja, meus irmãos, que está trabalhando para Deus, mas está muito longe de Deus. Que acha que o serviço que fazemos na igreja se resume àquela realidade. O que fazemos na casa de Deus e no reino de Deus está envolvido em uma realidade muito maior. Tudo o que fazemos e, na verdade, o que somos está envolvido na expansão do reino, reino que não é nosso, reino que é de Jesus. É por isso que o nome dele é glorificado. E meu irmão, minha irmã, ouçam, por favor, é totalmente possível ser um ativista morto. É totalmente possível ser um trabalhador zeloso que se afastou de Deus. A igreja em Éfeso me ensina que ortodoxia não basta sem espiritualidade profunda. Eu aprendi desde os tempos de seminário que a boa teologia é feita em oração. Os pais da igreja, os pais apostólicos faziam teologia em oração. É a revelação do sagrado e o registro do sagrado. Teologia é ferramenta, não é um fim em si mesma. Meus irmãos, nós temos um escopo doutrinário, mas não adianta ser teórico na fé se nós não temos profundidade em nossa espiritualidade. Gente que não conhece Deus, gente que não conhece o Espírito Santo, gente que nunca sentiu a presença do Senhor, gente que nunca pisou em um lugar tão santo que a exigência para estar ali é tirar as sandálias. Ortodoxia sem espiritualidade se torna religiosidade.
E eu não estou aqui falando contra a ortodoxia, temos que ser fiéis à palavra, firmes doutrinariamente, sim. Mas isto precisa ser baseado em nossa comunhão com o Cristo ressurreto. Porque a essência de nosso cristianismo é o Senhor Jesus. Não basta ser ortodoxo sem espiritualidade. Sabe quem era tão ortodoxo nos dias de Jesus e desprovido de espiritualidade? Os fariseus. Eram os mestres da ortodoxia. Para os outros. Principalmente para os outros. Porque geralmente quem tenta ocultar seus pecados aponta para os pecados dos outros. É uma boa cortina de fumaça. Mas os fariseus eram ortodoxos, mas não conheciam Yahvé. Por isso que quando Jesus se manifestou, eles rejeitaram Jesus, perseguiram Jesus e também mataram Jesus. Por quê? Eram ortodoxos sem espiritualidade. Não basta ser perseverante para dizer, eu estou de pé, fulaninho caiu, eu estou aqui. Eu chego em todos os cultos, pastor, no horário. Fulaninho nem sempre vem. Eu dou meu dízimo todo mês. Fulaninho não dá. Eu não me afastei. Eu tenho 30 anos de evangelho, pastor. 30 anos, 40 anos. Sou quase um Drácula da fé. E eu nunca esmoreci. Eu nunca me permiti momentos de fragilidade. Talvez você esteja doente e não percebeu. Porque o humano é frágil. Não é desculpa para cedermos o pecado, para abandonarmos o Senhor, para tirarmos a mão do arado. Mas existem momentos que nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, meus recursos acabaram. Eu não estou aguentando. Se o Senhor não me sustentar, eu vou naufragar. Tem gente que tem dificuldade desse tipo de oração. Leia os salmos. Como os salmistas nos ensinam sobre a alma humana, sobre a psique. O salmista chega a dizer, felizes aqueles que pegarem teus filhos que ainda mamam, ó Babilônia, e os lançarem contra as rochas. Você imagina a figura? Um bebê que ainda mama sendo lançado contra as rochas, é lançado. Está na palavra de Deus, irmãos. Mas por quê? O salmista expressa um sentimento da sua alma, um sentimento nacionalista. Ele não está ensinando um princípio ali. Nem está ensinando a vontade de Deus. Mas ele está expondo a tristeza, a angústia da sua alma. Deus não tem problema com as questões que permeiam a nossa alma. Perseverança não é uma firmeza, e permitam repetir o termo, estereotipada. Pode vir diabo. Pode vir tentação. Pode vir problema. Eu creio em um Jesus, meus irmãos. Eu creio em um Jesus que, quando encarnou, ele não fingiu ser humano, ele foi humano. De verdade. Eu creio em um Jesus sorridente. Em um Jesus que foi a um casamento e multiplicou o vinho, celebrando. Algumas pessoas têm muita dificuldade com a figura de um Jesus sorridente, quando era para sorrir. Eu creio em um Jesus que viveu o aspecto de sua revelação, de sua encarnação, profundamente humano. Um Jesus que chorou, um Jesus que no Getsêmani desenvolveu traços de um processo depressivo, profunda angústia. Chegou a suar gotículas de sangue, porque os seus capilares mais externos romperam, tamanha a intensidade de sua angústia e estresse. Um Jesus que chorou,
Um Jesus que se irou, mas um Jesus que nunca pecou. E que, sendo homem Deus e Deus homem, nos ensinou um caminho de dependência e de relacionamento com o Pai. O Cristo ressurreto, falando à igreja que estava em Éfeso, disse: arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Aí tem uma sentençazinha que eu quero encerrar com ela. O Cristo diz: se não, venho a ti e removo do teu lugar o teu candeeiro. Ou seja, quais eram os 7 candeeiros? As 7 igrejas. O que o Cristo ressurreto estava falando com a igreja de Éfeso: ou você muda ou você morre. Igrejas morrem, irmãos, porque a fé dos crentes morre. Mesmo que eles sejam trabalhadores, ortodoxos e perseverantes. Uma pessoa pode ser trabalhadora, pode ser ortodoxa, pode até ser perseverante ou se ver perseverante. Mas se ela não estiver pautada no primeiro amor, ela se torna uma mera religiosa, um mero religioso. E quando a fé de um crente morre, muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Sabe de uma coisa? A igreja em Éfeso não existe mais. Aquela comunidade morreu. Talvez porque o caminho do arrependimento não tenha sido vivido como o Cristo ressurreto requereu daquela igreja. Como o Cristo ressurreto exigiu daquela igreja. Que hoje a gente pense e a gente volte a esse lugar, que muito mais é uma realidade, chamada primeiro amor. Não importa se você tem 50 anos de evangelho, ou se você tem 1 ano de evangelho, teu coração precisa arder. Teu coração precisa arder. Não importa se você já leu a Bíblia 20 vezes, ou se você está lendo a Bíblia pela primeira vez. Se você ler a Bíblia com um coração sincero e sedento, Deus sempre vai falar contigo. Porque esse livro é diferente. Esse livro é diferente. Eu creio na inspiração da Bíblia Sagrada. Eu creio na iluminação do Espírito Santo quando nós lemos o texto bíblico. Eu creio no poder da palavra que transforma nossas vidas, o nosso coração. Eu creio. E nos meus exercícios teológicos, eu já me dei a ler alguns livros apócrifos, por exemplo, alguns pseudoepígrafos. As similaridades são muitas, assim, no modelo, no formato, mas a mensagem, a essência, o poder que emana da Bíblia. Eu me converti com 7 anos, faço 46 esse ano. E tomara que você pense assim: 46, pastor, não parece, achei que só tinha 35. Tomara que você pense assim. Quase 40 anos, irmãos, que eu caminho com esse livro. E ainda hoje, quando eu me ponho a ler esse livro, há um encontro da minha alma com o coração do meu Criador. Primeiro amor é uma realidade que a gente ama esse lugar, entendendo que tudo isso aqui é passageiro, mas é a expressão visível de um reino invisível. E como cidadãos desse reino, nós servimos ao Senhor focando em gente. Eu falava esses dias a alguns pastores, e eu dizia: Deus está pouco se lixando para algumas estruturas. Deus prioriza a gente, Deus prioriza corações, Deus prioriza os nossos corações e Deus prioriza aquelas pessoas com as quais vivemos e que nesse momento estão aqui pelas casas ao nosso entorno,
gente pensando em suicídio, gente pensando em sair de casa, jovens, adolescentes, crianças assediadas pelo sexo, pelas drogas. Deus se importa com essa gente. E nós estamos aqui para mostrar a eles o caminho de Jesus. Só por isso. Se não fizermos isso, não servimos para nada. Se nós não formos uma igreja para fora, nós não servimos para nada. Para nada. Para nada. Deus se importa com gente. Deus quer salvar vidas. E tudo que existe nesse lugar é para servir as pessoas. Isso aqui não é o nosso reino. Isso aqui é apenas uma expressão visível e temporal de um reino que não terá fim. A igreja em Éfeso, meus irmãos, não existe mais. Que a nossa igreja ouça o que o Cristo ressurreto diz e que a nossa igreja hoje persiga e deseje ardentemente esse lugar chamado primeiro amor. Porque é esse lugar que respalda o que somos e o que fazemos. As minhas palavras são ineficazes, a minha eloquência é quase inexistente. Mas eu oro para que o Espírito Santo hoje fale contigo, porque você é dele, você é casa dele. Que o Espírito Santo fale mais profundo ao teu coração. Convidar os irmãos da música para que nos ajudem nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Logo após eu quero orar com você. Logo após eu quero encerrar esse encontro orando com você. Que o Senhor te abençoe muito, viu? Que essa palavra encontre terra fértil no teu peito. Que essa palavra gere vida em nós hoje. Você pode ficar de pé no teu lugar? Fique de pé nesse momento, junto com o nosso abençoado ministério de adoração. Louve o Senhor. Toque o coração de Deus com a tua adoração. Peça a Deus que toque o teu coração hoje. Minhas raízes
sobre nós, Espírito Santo, como um orvalho que desce e rega, Senhor, a terra e a relva. Vem sobre nós, Senhor, com brisa marítima, que sacia a alma. Vem sobre nós, Senhor, como chuva para o sedento, para o fraco. Vem sobre nós, Senhor, como água viva que flui no nosso coração. Vem sobre nós como pão vivo que alimenta o nosso ser. Vem sobre nós, presença santa. Vem sobre nós, Espírito Santo que habita na igreja. Enche o nosso coração nessa manhã, Senhor, de tal forma que a tua presença em nós, fluindo e transbordando, extirpe tudo aquilo, Senhor, que representava empecilho, impedimento, abandono do primeiro amor. Independente do tempo que temos como cristãos, dado, Senhor, o frescor daquele e daquela que nasceram de novo, a simplicidade, a dependência, o desejo ardente, a necessidade, Pai, que sejamos necessitados de Ti, de Tua presença, de Tua comunhão. Não queremos, Senhor, que aconteça conosco o que aconteceu com os crentes que estavam em Éfeso, com a igreja de Éfeso, que não existe mais. Nós queremos, Senhor, permanecer, sim, trabalhadores, ortodoxos, perseverantes, mas tudo isto permeados pela beleza do primeiro amor. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe nossas vidas. E nessa manhã receba o que de mais precioso nós temos, nosso amor, a nossa adoração, a nossa devoção e dependência. Porque assim oramos, Pai, no nome de Jesus. E a igreja de Deus diz amém. E se você puder unir sua voz aos irmãos da música, cante aquela canção, aquela parte que diz: vem, Senhor, e me restaura todos os dias. Cantemos mais uma vez. Não saiamos, não nos afastemos. Você pode sentar, meu querido. Queria te convidar para voltar à noite. Eu sei que está frio, eu sei que está um dia chuvoso, mas não deixe de voltar à noite e trazer consigo a tua família. Traga, meu irmão, contigo um convidado, preferência ou não crente, para que compartilhemos a palavra de Jesus. E hoje nós temos dois avisos que são importantes e tem a ver com o nosso ministério de adoração, nossa igreja. Eu quero louvar o Senhor porque a igreja se envolveu de forma séria
com o almoço transbordar. Então, você, após esse culto, após alguns irmãos ensaiarão aqui, né, o integração aqui na área ensaiar, mas retire seu almoço e almoce, sabendo que esse almoço foi uma ação de Deus através da tua vida para abençoar o nosso ministério de adoração. E também, logo mais à noite, já que eu te convidei para voltar, volte para o culto, e aí, lembre-se, após o culto tem pós-culto. Eu estou vendo ali uma foto, eu falei para os irmãos que para agora, foto de mim, tá, irmãos? Foto de comida é uma tortura, uma coxinha dessa dá até água na boca agora. Queria uma coxinha agora, deu vontade de comer uma coxinha agora. Mas depois do culto, tem o pós-culto. Volte e participe aí desse pós-culto, com essa cantina, para abençoar o nosso ministério de adoração. Amém? Queridos, que essa palavra habite em nossos corações e toque nossas vidas, que o Senhor te conceda um domingo de muita paz e que daqui a pouco, às 19 horas, voltemos para celebrar a Jesus. E nesse momento, a minha oração é para que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti e sobre nós levante o rosto e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Amém e amém.